But first, some do's and don'ts. Mostly don'ts. Please, don't cough. It tends to throw the actors off. Have some respect for Aristophanes. And please, don't cough. Don't say what? Aqui é Rafael Nogueira e você, tipo, senta, desliga o celular e olha pra frente. Só isso. Tipo, é a minha lei dentro do teatro. Aqui é o Rafa Oliveira. E os atores no palco criam um mundo para que você esqueça do seu. Então esqueça do seu. Aqui é o Bruno Leão e cantar alto no teatro não vai te fazer desafiar a gravidade. Bom, e aqui é o Gabi Queiroz e se o musical em cartaz for o Despertar da Primavera, você pode esquecer tudo que eu vou falar nesse podcast. Ah, olha só. E o Despertar da Primavera vai entrar em algum momento ali que eu vou falar, vocês vão ver só. Mas seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E estamos de volta, né? Estamos tentando, né, continuar a manter, né, pelo menos 2 episódios por mês a cada 15 dias. Eu acho que tá funcionando, vamos ver se vai funcionar mesmo, mas estamos de volta, né, com o podcast, que a gente tava meio parado, já lançamos um episódio, e hoje esse episódio vai ser para falar sobre o comportamento do público dentro do teatro, né, não só de teatro musical, mas de teatro em geral, até mesmo no cinema, porque eu acho que é muito parecido às vezes o comportamento, né, e eu sou uma pessoa que já deixei de ir no cinema por causa do público, então eu prefiro ver o filme em casa, mas como eu não tenho como ver, né, teatro em casa, porque não tem tudo em ProShot, então eu ainda acabo indo pro teatro, mas que eu me irrito muito com o público, isso eu me irrito. Mas vamos começar a fazer o seguinte, só tipo uma brincadeira que depois a gente vai repassar tudo que eu estiver falando. Vocês não precisam nem pegar um papel, uma caneta, mas a gente vai fazer um teste com vocês. Até quem tá aqui, né, gravando comigo, vocês podem responder sim ou não, tá? Tipo, e daí quem estiver ouvindo também vocês vão pensando sim ou não nas respostas de cada um. Mas é só isso, só sim ou não, não precisa dar mais nada de resposta. Vamos começar já direto com o teste. Vamos lá então, ó. Primeira pergunta. Você conversa durante uma apresentação? Não. Ah, muito bem. Você chega atrasado nas peças? Não. Não, de jeito nenhum. Não. Você usa o celular durante a peça? Não. Não. Você tenta interagir com o artista durante o espetáculo? Não, eu tenho pânico. Você fica batendo o pé na cadeira na frente do ritmo da música? Não. Na cadeira da frente não, mas no chão às vezes, sabe o calcanharzinho assim, ó? No chão às vezes. Mas de leve. Você deixa o seu lixo no chão do teatro? Não. Você tira fotos ou filma durante o espetáculo? Não, só agradecimento. É verdade. Você senta no lugar que acha melhor, não respeitando o ingresso? Não. Você canta junto às músicas do espetáculo? Não. Você bate palma no ritmo da música? Sim. Não. Depende. Ok, vamos lá. Bem, no caso assim, se você respondeu alguma resposta sim aqui, na verdade você não se comporta tão bem assim no teatro não, porque na verdade são coisas assim que a gente já vai passar um por um, a gente vai discutir sobre isso, que na verdade aqui, o que eu fiz essas perguntas são coisas que lógico, que me incomodam outras pessoas e sei também de que pessoas do elenco não curtem, tipo pessoas do próprio teatro, tipo assim. Ou seja, são coisas que a gente vai discutir um por um aqui e vocês vão entender o porquê. Vamos voltar para a primeira perguntinha, que foi: você conversa durante a apresentação? Bem, isso aqui é uma coisa assim, tipo, que não tem nem cabimento você ir para conversar durante uma peça. Isso eu acho que acontece muito. Eu acho que todo mundo deve ter tido uma experiência dessa de ser incomodado por alguém que acha que tá em casa assistindo, né, a peça, não tem mais ninguém ao seu redor. Eu quero saber o que vocês acham disso e qual experiências ruins vocês já tiveram em relação a isso. A gente passou por isso no domingo, eu e o Rafa, na verdade. A gente foi assistir Kiss Me Kate e tinha Nossa, eu achei muito pouco aquilo lá. Tem um casal atrás da gente que ficou conversando algumas vezes, principalmente durante os números. Não sei se eles ficavam entediados, tipo, durante as músicas e queria conversar, mas aconteceu bastante. E eu fico pra morrer, porque você imagina assim, você tá pagando um dinheiro caro, você tá pagando 100, 200 reais, pra não apenas, tipo, conversar durante a sessão, mas você tá atrapalhando a experiência de quem tá ao seu redor. Eu não converso, mas acho que às vezes aquele comentáriozinho no pé do ouvido de quem tá perto de você ou quem veio junto com você acaba sendo inevitável. Tipo, nossa, aquele cenário, aquela pessoa. Então, mas conversar eu também não curto.
Mas realmente acontece, tem pessoas que realmente batem a vida ali, ficam conversando. Mas comentário, às vezes eu acho ok, mas é um comentário muito rápido, Sim, tipo sim. assim, muito rápido. Mas o que eu faço? Geralmente quando eu quero comentar com alguém que tá junto comigo, eu espero, tipo, final de cena, aplausos, quando tá, tipo, super barulho, daí eu comento rapidinho. Vou lá e falo, né, rapidinho sobre o que eu tava pensando. Ou depende Mas da até pessoa. durante cena, não comento. Não comento, não. Depende É, da pessoa concordo. também, às vezes até a expressão facial já diz tudo, né? Tipo, você olha pra uma pessoa que você tá acostumado aí, você já arregala o olho, a pessoa entende exatamente o que você falou, o que aconteceu ali. Não, ia falar justo isso, na troca de olhar. Eu não comento verbalmente, eu faço exatamente como o Rafa comentou, de esperar o momento certo pra comentar, pra não atrapalhar, a gente tem que ter essa preocupação. Mas uma troca de olhar diz tudo. Eu lembro de 2 momentos que eu tive no teatro, lembro exatamente de como tudo aconteceu, que eu fiquei muito puto. Tipo, foi uma assistindo Masterclass no Teatro das Artes, aqui em São Paulo, que simplesmente 2 senhoras achavam que estavam em casa tricotando e falando, sabe, do que estava acontecendo no palco. Tipo assim, e não se importaram com nada. Então foi assim, a peça inteira, do começo ao final, elas conversando, tipo... E uma delas tava fazendo unha, pra ter uma ideia. Tava assistindo fazendo unha. Nossa. Então, eu lembro que eu tava com a Lene até nesse dia. E teve uma outra vez também, eu tava com a Lene, que foi naquele musical. Me esqueci o nome, que era um musical com a Amanda Costa, que era um teatro net. Nossa, era o nome. O primeiro musical a gente nunca esquece. Lembrei do nome do musical. Esqueceu. Mas, tipo, simplesmente um casal do nosso lado começou a conversar, e eu fiquei bravo, e o cara ficou puto comigo, porque eu fiquei bravo com ele. Tipo, eles não conseguiram entender que eles estavam errados, e daí, tipo, a gente quase saiu dali, porque assim, eu fiquei muito puto. Daí, assim, o que acontece? Você fica puto, daí você já não consegue mais curtir o que você tá assistindo, você já fica com aquela raiva, né, ali internalizada. Você sai da imersão. Tipo assim, você não consegue mais se concentrar. E isso acontece muito comigo. Então, conversa durante a apresentação, não. Tipo assim, se você vai pra cinema pra conversar, se você vai pra teatro conversar, não vai, então. Tipo, conversa em casa, conversa no final, conversa antes. Mas durante o espetáculo, não. Teve uma Então- vez que aconteceu comigo, mas enfim, talvez seja um exemplo errado, mas tinha a costureira da nossa companhia de teatro, ela nunca tinha ido ao cinema, nunca tinha assistido um musical. Então eu levei ela para assistir o filme do Fantasma da Ópera. E ela conversava com os personagens, achando que eles iam ouvir. Aí eu virei para ela e falei assim: Dona Expedita, ela não vai te ouvir. Ela falava pra Cristine: não faz isso, menina. Ela não vai te ouvir, não fala, fica quietinha. Aí ela tentou ficar quietinha, mas tinha um momento que ela falava assim, tipo, misericórdia. Mas assim, a gente também não pode ficar passando pano falando que é a idade, não sei o quê, mas eu falei com ela, o pessoal ao redor viu que eu falei com ela e tal, percebeu que era uma pessoa que não tinha experiência de ir ao cinema, Sim. e o pessoal levou na esportiva. E também tem um detalhe, né? Fantasma da Ópera, filme, no cinema, não tava lotado, né? Então não tinha muita gente no cinema pra achar ruim. Mas Eu acho que tudo bem, tem casos e casos, mas tem gente assim que você sabe que, tipo, não é a primeira vez que tá assistindo e vai lá e fica conversando mesmo. Então, eu já vi gente, assim, que é artista de musical, que sente ficar conversando, já tive essa experiência também, então... Enfim. Eu tenho a impressão que às vezes, pelo menos com musical, quando são musicais que as pessoas não têm a tendência muito a ir ao teatro, é pior. Principalmente quando são musicais tipo Jukebox. Que as pessoas vão porque, tipo, eu amo esse artista, então eu vou. Então age como se não fosse um musical, como se não fosse uma peça, fosse um show, sabe? E eu sinto isso. Eu também tava pesquisando sobre isso, como é que as pessoas têm essa recepção lá fora. E aparentemente pessoas que vão pra Tina ou o musical do Michael Jackson era uma questão muito comum. As pessoas iam, tipo, esperando que iam cantar juntos, que iam bater palma, que não precisa focar na história, porque, enfim, a história é só, tipo, um detalhezinho enquanto as músicas não começam. Então eu sinto às vezes que quando são musicais muito grandes aqui no Brasil, e as pessoas que não têm tendência de musical, eles são um pouco mais mal educados.
E quando são jukebox. Mas, tipo assim, eu sei que a minha questão é que eu sou muito chato também, mas, tipo, gente, nem show não conversa. Tipo assim, só assiste, curte o show, sabe? Não precisa ficar conversando com a pessoa. Porque eu já fui em show de eu ficar incomodado das pessoas, tipo, durante assim, uma música que eu amava, assim, concentrando, tipo, as duas pessoas gritando pra assim, conseguir conversar, sabe, entre as duas. Então não é legal. Tipo, sei lá. Não sei. Não sei se eu sou muito chato ou as pessoas que não têm noção mesmo. Então. É questão de etiqueta e um pouco de noção também. É porque, na minha cabeça, no show, você cantar junto, às vezes é até incentivado, né? O artista às vezes até fala. Sim. Então, beleza. Cantar junto num show talvez seja mais aceitável do que no teatro. Agora, assim, você tá conversando até sobre um assunto que não tem a ver com aquilo, eu acho que em nenhum momento é interessante. Vamos ver ali sobre a segunda pergunta que eu fiz, foi que se você, né, tipo, chega atrasado, né? Se você tem algum problema em pessoas que chegam atrasadas. Odeio. Talvez da lista, esse é o que mais me incomoda. Porque eu tenho a sensação que o Brasil eu não sei se é uma questão, porque eu sei que lá nos Estados Unidos você pode fechar as portas e ninguém entra a partir de certo tempo. Aqui, eu tenho a sensação que, tipo, dá o primeiro toque, ninguém entra. Dá o segundo toque, ninguém entra. No terceiro toque, as pessoas vão começar a se mover, mas também, tipo, não vão entrar. E aí, o que me incomoda é que muita gente entra quando o musical já começou. Então, ele atrapalha a experiência de... Eu sempre chego muito cedo no musical. Eu chego pelo menos uns 40 minutos antes. Exatamente para poder olhar, chegar rápido, encontrar meu lugar, sentar com calma. E aí vem aquela pessoa que chegou, sei lá, meia hora antes, mas ficou lá fora. E entra quando já tá no meio da segunda música. Na sua frente, andando com lanterninha porque não sabe encontrar o lugar. Isso me incomoda pra caralho. Talvez seja e o tem que mais questão... me incomoda. E tem questão que às vezes são teatros que são apertados e todo mundo da fileira vai ter que levantar pra você entrar e sentar no meio. Exatamente. Então, tipo assim, você tá atrapalhando as pessoas daquela fileira, as pessoas que estão atrás, que vão se incomodar com o jeito que tá se levantando no meio. Ou seja, você atrapalha todo mundo. Tipo, você pode até atrapalhar o artista que tá no palco, dependendo. Então, eu não consigo entender como pessoas conseguem chegar atrasado no teatro. Tipo, se programa pra chegar uma hora antes. E daí, tipo, se você se costuma atrasar, então você vai chegar atrasado, mas, tipo, ainda vai pegar no tempo certo. O que me incomoda é que tem gente que nem chega atrasado. Eles chegam na hora, mas eles preferem ficar do lado de fora. Ou demoram, tô comendo, vou terminar de comer aqui fora e depois eu entro. Caralho, velho, você já tá dentro do teatro. Entre, não é possível, não dá. Tem duas coisas que eu vi esse ano que eu fiquei passado. Uma foi lá no Rio de Janeiro, de uma peça que eu tava trabalhando. Eu, tipo assim, eu fiquei sentado lá no saguão lá fora, porque eu tava querendo assistir de novo a peça. E eu vi, tipo assim, uma família inteira chegando 20 minutos atrasado pra peça. Só que assim, ao invés de simplesmente entrar e correndo, não, eles ainda foram pro café, pegar comida, pra daí entrar. Tipo, gente, qual que é o ponto de você chegar atrasado? Tipo assim, 20 minutos, você já perdeu parte da história. Tipo, e você vai lá pegar comida e tudo mais. Então, tipo assim, que experiência é essa que você tá querendo ter? Tipo, só pra dizer que foi pro teatro, que você sentou e viu um artista famoso ali? Então, ela acha que tá em 1810, quando era isso, né? As pessoas, tipo, não tinha programa. O programa ir ao teatro era você comer, era ter o intervalo e você conversar, né? A pessoa parou no tempo. Mas, e a mesma coisa também aconteceu na Cor Púrpura também, da última temporada, que eu vi uma menina que já tinha chegado meia hora atrasada, ela foi lá retirar os convites meia hora atrasada, estava sentada lá fora, e ao invés de ela entrar correndo, não, ela ainda foi tirar foto lá no backdrop, ela foi ainda fazer uma selfies. Falei, gente, simplesmente entra, por que você tá fazendo isso? Você já tá atrasado, você tá tirando foto. Tipo, é só pra mostrar que foi mesmo, tipo... Mais importante que assistir a peça é você dizer que foi no Instagram, né? Eu estava, olha a foto. Né? Exato. Na sessão de sábado dos últimos 5 anos, todo mundo entrou, todo mundo sentou, deu o terceiro sinal, veio uma menina, levantou e falou assim, dá tempo de eu ir no banheiro? Gente, mas por que não foi? Mais uma vez, vou contar. Eu sou muito grilado com horário, né? Porque eu moro longe, eu sou do ABC. E eu vou pra São Paulo de transporte público. Então eu sempre tento chegar muito antes, mesmo que eu fique panguando lá perto, na Redondeza. Só que teve uma vez que eu errei o horário da sessão. E eu tava com uma amiga, e era West Side Story. E aí eu pensei, bom, a sessão começa às 9,
vamos chegar às 8. E a gente se programou pra chegar 1 hora antes com muita calma. Gente, a gente chegando no teatro, a peça era às 8. Foi a primeira vez que eu me atrasei na vida, eu me senti horrível. Eu entrei quando os primeiros acordes estavam sendo tocados, assim, meio abaixado, assim, com a minha dignidade no chão. Retira a carteirinha dele do fone musical. Mas sabe, tipo, não sei o que aconteceu, errei a hora do ingresso, mas ainda bem que eu tinha pensado em chegar 1 hora antes, porque aí eu cheguei na hora da sessão. Eu nunca cheguei atrasado, então pra mim eu nem tenho essa experiência pra contar. Nossa, não recomendo, gente, não recomendo. Cheguem bem antes mesmo e verifiquem no ingresso o horário da sessão. É porque eu tenho a impressão que antes da pandemia, as peças em São Paulo começavam às 9. E aí depois, eu não sei o que aconteceu, não sei se mudou, se é coisa da minha cabeça, mas agora é às 8. E eu, tipo, não sei, eu fiquei com isso na mente e aí eu me confundi todinho e paguei esse micão aí. Mas ainda bem que meu lugar era lá atrás, não atrapalhei muita gente e deu tudo certo, consegui ver a peça inteira. Eu acho que tudo é uma questão de educação mesmo, né? Quando eu fui assistir o Fantasma da Ópera em Londres, óbvio, eu cheguei super cedo, porque, enfim, é meu musical favorito. E aí eu fiquei lá tirando foto, fazendo tudo, aproveitando. E eu percebi que quando faltava 15 minutos para começar, eles começaram a fechar as portas. Eu não sei o que acontece porque eu também não fiquei para ver. Mas tipo assim, 15 minutos antes do espetáculo começar, eles começam a fechar a porta do teatro. Então, se você se atrasar, você não entra. Inclusive uma dica para quem vai assistir Rei Leão. Não chegue atrasado, porque senão você vai perder o primeiro número, tanto do primeiro ato quanto do segundo ato, porque como os atores entram pela plateia, eles fecham um pouco antes do combinado. Então se você tá ouvindo aqui e quer assistir Rei Leão, para não perder Circle of Life e o primeiro número do segundo ato, não chegue atrasado. Mas se você chegar atrasado pro segundo ato, você nem vai, né? É porque tem gente que vai pro banheiro, né? Aí acaba ficando na fila, acaba se distraindo no saguão, enfim. Acontece bastante. Pelo menos quando eu fui, eu vi. Vamos passar para outro tópico aqui, ó. Que eu perguntei se você usa o celular durante a peça. Isso aqui é tipo assim, gente. Você desliga o celular primeiro de tudo. Você desliga o celular, coloca no modo avião. E nada de ficar recebendo mensagem, respondendo mensagem. E sem ficar tirando foto também, né? Tipo, filmando. Porque a luz do celular atrapalha, tipo, o elenco que tá no palco. Então eu não consigo entender que quem deixa. Altíssimo, né? Parece um holofote quando eles mexem no celular dentro do teatro. Principalmente no começo, quando pedem pra desligar, a pessoa meio que... vou desligar, vou botar no modo avião, mas vou ver aqui meu Instagram primeiro. Principalmente nesse comecinho, eu me irrita bastante. E tipo assim, não consigo entender assim, já tem aviso que é pra desligar o celular e a pessoa ainda não desliga porque toca no meio, gente. Tipo... não. Sempre toca. É impressionante. E também, deixa eu me defender, deixa eu me acusar aqui. Fui assistir o Bob Esponja, o meu celular tocou no meio da sessão. Mas não foi o celular, ele estava no silencioso. Era um alarme que eu tinha colocado para tocar o remédio. Mas nem o meu marido ouviu. Depois, quando acabou, eu falei, você escutou tocando? Que enfim, eu também sou meio frenético. Mas é isso, gente. Tem que desligar, não tem jeito. E você botar o celular no modo avião, inclusive ajuda, porque são menos ondas de rádio que estão ali dentro, pode melhorar a recepção dos microfones. Então, bota no modo avião, desliga, faça a sua parte, né? Eu fui assistir uma peça uma vez que eu tinha um casal, já eram, as pessoas estavam com 50 anos e tal. E eu senti que o homem estava lá amarrado. Ele não queria estar lá, e ele estava porque a esposa queria. Então, durante a peça, o telefone dele tocou e ele não desligou, ele atendeu. Ele fez, tô podendo falar agora não. Tô no teatro. A Rosana me trouxe. Isso. Aí ele só desligou quando o lanterninha apareceu, tipo, pra jogar a luz em cima dele pra ele desligar o telefone. Atrapalhando ainda mais, né? Eu já vi gente acompanhando futebol durante a sessão, tipo, assistindo. Então. São coisas tipo, não vai, gente. Simplesmente não entra, fica lá fora, sabe? Então, enfim. Eu tenho um amigo que ele é anestesista. Ele precisa ficar de olho no celular e nas mensagens, porque se o bebê nascer, ele precisa ir. Né? Se o bebê for nascer, ele precisa sair. O que ele faz? Ele deixa o celular no silencioso, ele tem um número que vibra quando ele precisa sair, e quando precisa ele nem tira o celular do bolso, ele pega, levanta e sai. Então assim, é tudo uma questão de programação. Existem emergências, às vezes você precisa ficar de olho no celular. Se programa, se arruma. Né? Porque a luz incomoda, o barulho incomoda, a vibração também vai incomodar. No caso dele, é uma só, é um pouco menos, etc. Mas, enfim, larga desse mundo. Você tá ali no teatro pra quê, gente? Se é pra ficar no celular, fica em casa.
Sim, exato. Bem, a outra que eu coloquei aqui é que se você tenta interagir com o artista durante o espetáculo, o que é essa interação? É de você, tipo, querer responder alguma coisa, de repente, que foi falado lá, de você gritar pra chamar atenção, de você querer fazer parte dali do momento da peça, que na verdade não, você não tem que fazer parte. Isso acontece muito, geralmente, durante a última apresentação de musical, que eu acho que aí tá ok, mas não tão ok, porque tem gente ali que ainda tá assistindo pela primeira vez, né? Eu lembro que isso aconteceu muito na última sessão do Madrinha Embriagada. Ali, ok, só tinha fã, realmente, já tinha assistido trocentas vezes, então assim, foi feita muita zoação, tipo, o povo gritava pro Ivan Parente, que era o homem da poltrona, e ele, né, interagia com as piadas e tudo mais. Mas isso numa sessão normal, isso não é aceitável e tem gente que já vi fazendo, então... Eu acho que não se faz, você não interage com a peça. Só se ok, eles quebraram a quarta parede, desceram, foram conversar com você, ou pediram do palco pra, né, sei lá, gritar alguma coisa, aí tudo bem, mas se não foi pedido, você só fica quieto. Só isso, né? Eu lembro que uma vez no The Prom, na Broadway, tem isso até vídeo, porque tem uma mulher que ela gritou, tipo, I love you, pro um ator. E ela, tipo assim, toda feliz foi falar pra ele que foi ela que gritou, né, lá no backstage. Tipo, ela encontrou com ele no stage door, desculpa. Encontrou ele no final do stage door e foi comentar isso. Foi eu que gritei I love you, não sei o que e tudo mais. Ele deu uma mijada nela, tipo assim, ela, tipo assim, ficou quietinha, porque ele falou, você nunca deve fazer isso, você nunca mais repita isso em nenhuma outra musical, outra peça, porque você tirou minha concentração. E isso é totalmente errado o que você fez. Ela só ficou, I'm sorry, não sei o que e A tal. Penny Lupone dizendo, who do you think you are? Com a pessoa no celular. Então, a pessoa, tipo, quer chamar a atenção do artista, quer, tipo, não se faz isso, tipo, o artista tem toda a concentração, tipo, lembra texto, lembrar um monte de coisa, marcação, lembrar tom da música, tipo, não é tão simples assim, então... Isso me lembra um pouco um desabafo do Bruno Boer sobre uma sessão do Ney. Acho que quem segue ele pelo Insta viu na época que um grupo de pessoas que estava assistindo começou a interagir muito, a elogiar o físico dele. E às vezes era num momento muito, assim, que não precisava daquilo, ou não tinha aquela energia, assim. E a galera realmente ultrapassando todos os limites e interagindo demais. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de sentar no meu lugar e apreciar. E você falou do Madrinha Embriagada. Eu lembro que tem uma das partes do começo que ele fica, ai, por favor, não interajam comigo. Eu sou um pouco essa pessoa. Eu fico meio no meu lugar, assim, torcendo. Não fale comigo, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui. Então eu sou um pouco assim. Mas aí você comentando, eu lembrei desse desabafo aí do Bruno. E super calha, super tem a ver, assim, com o tópico que a gente tá falando. Sim, então, ou seja, não interage com o espetáculo. Daí o outro que eu coloquei, assim, aqui é sendo bem chato mesmo, se você ficar batendo o pé na cadeira, na cadeira da frente, né, no ritmo da música. Porque tem gente que faz isso, já aconteceu comigo, eu lembro muito bem no Priscila. A mulher, toda vez que começava a música, começava a bater o pé na minha cadeira, que ela tava atrás de mim. Gente, aquilo me irritava tanto, e eu pedia pra ela parar, e ela daí voltava fazendo a próxima música. Tipo, fica com o pezinho quietinho ali, eu sei que a música é empolgante e tudo mais, mas só fica com o pé parado ali, tipo assim, não atrapalhe quem tá, sabe, na sua frente, porque isso tira a minha concentração, às vezes pode até, tipo, fazer barulho, que não é legal, tipo, né, você quer escutar o que tá vindo do palco só, né, não ao redor. Então não sei se já tiveram alguma experiência e você se incomoda com isso. Por incrível que pareça, é uma coisa que precisa ser dita. Não bata o seu pé ou a sua mão na cadeira da frente, né? Porque, enfim, acontece dependendo do teatro, dependendo da estrutura, você fazer isso, você afeta a fileira inteira. Sim, que a vibração vai para todo mundo, não só para quem está na sua frente, né? Eu concordo que dependendo da canção, uma coisa muito animada, você vai bater o seu pezinho no chão, é uma coisa mais dançante, etc. Mas deixa a cadeira da frente em paz, né? Sim. Também concordo, eu bato no chão. Eu bato no meu chão. Então... Assim. Mas o lance do chão, se for tipo um assoalho, se for madeira embaixo, isso as pessoas que estão ao redor sentem vibração. Eu tinha um amigo que eu costumava ir no teatro com ele, infelizmente perdi contato. Infelizmente não, felizmente perdi contato com ele, não vou mais com ele no teatro.
ele costumava ficar batendo o pé no ritmo da música. E aquilo me incomodava muito, porque assim, não escutava o barulho, mas assim, ficava vibrando, sabe? E aquela coisa chata que você sentia aquela vibração o tempo todo, tipo assim, não, só fica quieto, sabe? Tipo, não é uma coisa necessária. Então, eu sou bem chato nesse caso. Daí outro tópico que eu coloquei aqui, se você deixa seu lixo no chão do teatro. Eu, primeiro de tudo, assim, que eu sou totalmente contra venda de pipoca no teatro, deixar entrar com comida. Eu acho que no máximo uma garrafinha de água, ok, que as pessoas precisam se hidratar. Mas você não precisa comer no teatro, você não precisa, tipo, sabe, tipo... Porque assim, eu percebia na cor púrpura, que tava sempre ali, né, no teatro. Tinha pessoas assim que assim, deixava cair toda a pipoca no chão, ficava aquela sujeira, daí tinha que vir um povo limpar pra próxima sessão. Então são coisas bem desagradáveis, sem falar do cheiro da pipoca, que não é tão agradável assim. Então, eu não sei, pra mim eu sou totalmente contra a comida no teatro, principalmente porque essas pessoas são porcas e elas não limpam, não deixam limpo onde que elas deixaram. Eu então... também sou zero fã, tanto que as primeiras vezes que eu fui eu estranhava, porque eu pensava, beleza, no cinema tudo bem, porque tá passando um filme, mas não tem uma pessoa ali, aí você tá comendo pipoca com a pessoa ali. Eu estranhei muito no começo. Depois eu percebi que era um comportamento comum, e eu não costumo fazer isso, mas teve uma vez que eu queria o balde do Fantasma da Ópera, que eu achei lindo, inclusive eu tenho ele aqui. Foi a única vez que eu comi pipoca no teatro, mas muito por conta do balde, assim, que eu achei ele muito bonito. Sim. Mas realmente tem uma galera que acaba pesando a mão ali e esquecendo de deixar tudo em ordem depois que sai. Incomoda tanto. Incomoda pacote e embalagem, que a pessoa abre durante... Sim. Isso me incomodava quando eu fazia ENEM, que as pessoas começavam a abrir, tipo, durante a prova. Então, durante o teatro é pra matar, sim. E, por exemplo, Teatro Porto Seguro eu amo, porque eles não deixam ele entrar nem com bebida, sabe? Então, tipo, lógico, se você tiver uma garrafinha de água dentro da bolsa, ok. Mas você não traz nada de fora, tipo, do café, nada. Tipo, você vai pra assistir e é isso, sabe? E daí você sai, tá limpinho, no máximo tem um playbill largado ali, sabe? Tipo, mas tá limpo o espaço. Eu compacto um pouco com o Bruno. Tipo assim, no começo eu estranhava, mas não me incomoda se a pessoa come. O que me incomoda é se ela deixa a sujeira depois. Aí eu fico meio bravinho. Mas comer durante também, tipo, hoje em dia eu não ligo mais. Eu já deixo, convenhamos, eu sabia né, que é gente? isso. Isso não é etiqueta de teatro, isso é etiqueta de vida, né, gente? Cada um cuida do seu lixo, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, é o mundo que vivemos. Tenho uma dúvida. Eu não me lembro se lá nos Estados Unidos eles liberaram comida, porque antigamente não era liberado comer em teatro. Tanto que teve toda uma questão da Julia Taymor, que ela não queria que as pessoas comessem pipoca dentro do Rei Leão, etc e tal. O curioso é porque a gente vive num ciclo, né? Antigamente, lá nos music hall, era pra se comer. Então, a comida fazia parte. Aí chegou um momento em que a gente começou a falar assim, alguns teatros, principalmente quando começou, tipo, o Vaudeville, falou assim, não, aqui nós somos uma cultura superior, então é pra você apreciar o que está sendo no palco, não é pra você comer, a comida é proibida. Aí chegou o cinema, aí você começou a competir. Ah não, então pode entrar com pipoca aqui. É uma coisa cíclica que vai e volta, né? Mas lá fora as regras elas variam, tem teatro que permite, tem teatro que não permite. Tem muito teatro, principalmente os infantis, que eles contam com isso, né? Ah, você vai entrar e vai levar pipoca e tal, e etc. E alguns teatros contam com essa renda extra da venda da comida também, né? Além de ser sempre caríssimo, né? Exato. Sim, sempre. Bem, vamos passar pro próximo, que é que a gente já falou um pouquinho, se você tira fotos ou filma durante o espetáculo. Eu sei que, tipo assim, a pessoa quer levar aquele registro daquele momento, daquela cena, mas tem gente que não sabe o limite, né? Que fica filmando o tempo todo, fica tirando foto. Foi muito engraçado, né? Que eu e o Bruno, a gente foi no Kiss Me Kate no domingo. E no comecinho, o Falabella já falou, ó, senhora, você já pode baixar o celular aí que depois você filma no final da peça. Né? Porque, tipo assim, ele entrou em cena, ela já sacou o celular pra filmar. Então... eu não consigo entender essa pessoa. Ele é muito carismático, né, com o público, então ele não ia deixar passar. Ele ainda fez um comentáriozinho. Eu tenho uma questão de ser eu vou fazer uma pergunta pra ser o advogado do diabo nesse momento. Porque às vezes a gente quer um bootleg. E aí, tipo, a gente quer bootleg de certos musicais que a gente não vai ter condições de assistir, tipo da Broadway. Então como é que vocês lidam com essa questão de tipo... Ok, eu vou ficar muito puto se alguém sacar o celular na minha frente, mas eu gostaria desse vídeo, tipo, se eu não tiver condição de ver
esse musical. Não, E aí? amigo, mas é o seguinte, mas a gente tá falando de pessoas aleatórias que estão fazendo filmagem, tirando fotos durante o espetáculo. A pessoa que é o tipo, digamos, a pessoa que faz o bootleg, o master e tudo mais, ela não vai sentar no meio do público ali, ela não vai sacar o celular e ficar filmando, tipo, ela vai estar muito escondidinha em algum lugar do teatro tentar passar despercebido, é bem diferente. Tipo, inclusive, posso me declarar aqui? Michele Costa, eu te amo. Obrigado por tudo que você faz pela comunidade do teatro musical. Eu consumo muito. Eu não vou ser hipócrita nessa pergunta, então eu prefiro me abster de qualquer opinião, mas eu quero dizer... a Michele Costa, eu já vi ela sendo pega pelo pessoal do teatro. Então, acontece. Quando você é um hino, você é perseguido. E se um dia você for processada, conte comigo, eu vou fazer uma vaquinha pra te ajudar, tá bom? A heroína tem suas batalhas, não é mesmo? Não, gente, a gente não vai entrar em detalhes de bootleg aqui, mais porque daí já foge do tema, mas eu acho assim, pessoas aleatórias fazendo filmagem, tirando foto, não, também. Eu acho que não é legal. Eu acho que é diferente. A pessoa que vai fazer o bootleg, ela quer gravar o espetáculo inteiro, ela vai fazer de tudo pra não incomodar e não ser pega, entendeu? Eu acho que o ponto aqui é a pessoa que pega, levanta o celular no meio da apresentação, aí vem o lanterninha com aquele laser que ilumina todo mundo, inclusive quem tá em volta que não tem nada a ver, aí a pessoa abaixa o celular, dá 2 cenas, a mesma pessoa levanta o celular de novo. Isso aí, gente, é um absurdo, né? Eu acho que deveriam ter leis um pouco mais rígidas, de se você filmar, a pessoa vai lá e vai tomar o seu celular. E se dependesse de mim, nem devolvia, né? Mas antigamente era um pouco assim, amigo. Eu lembro no Miss Saigon, quando eu fui assistir, eu tava com uma câmera digital e eu, assim, não fiz fotografia de nada, mas no intervalo eu tirei foto da cortina. O segurança veio até mim e ele falou, você poderia deletar essa foto que você tirou porque não é permitido. Ele ficou esperando eu deletar a foto, e eu não tenho, lógico, não tenho essa foto, mas era a única foto que eu tinha tirado ali. Era da cortina do Miss Saigon. E, gente, eu lembro também... tive que apagar. Eu lembro daquele caso que viralizou há pouco tempo atrás também do Jesse Williams, que ele foi filmado em Take Me Out e viralizou. Eu acho que também existem, tipo, né, algumas convenções sociais que a gente deveria tomar mais cuidado nesse aspecto. E no caso ele estava completamente exposto, ele estava nu em cena. Acho que existem casos e casos, assim. É meio complicado. Eu acho que você tem que seguir as regras e é isso e acabou. E eu acho que você tem que viver aquele momento. Aproveite aquele momento, guarde na sua memória. Tem sites especializados, inclusive aqui no Brasil, de fazer uma cena do musical, você vai ver no YouTube com muito mais qualidade, com o áudio da mesa de som, entendeu? Pega de lá, vai estar melhor do que o seu bootleg, sabe? Do que o seu negocinho. Guarda aquele momento na memória, não guarda aquele momento através da telinha. Mas eles querem, dá pra passar pelo Zap, pros grupos do Zap, né? Então, por isso. É uma coisa que acontece muito em show, né? Você hoje em dia assiste o show pelo celular das outras pessoas que estão gravando o palco e não porque você tá vendo o palco mais. Você vê aquela onda de celulares brilhando na sua frente porque nem todo mundo tá vendo tá vendo o show pelo celular. Sim. Não existe, sabe? Enfim, vamos passar pro próximo, que é se você senta no lugar que acha melhor, não respeitando o ingresso. Deixa eu explicar isso daqui. Né, tipo, trabalhando agora dentro do teatro, eu vejo muita gente assim, simplesmente sabe qual que é o local, mas ela fala, vou sentar aqui mais pra frente, não vai ter problema, porque se chegar alguém a gente sai. Isso acontece com muita frequência, mais do que vocês imaginam. Porque daí a pessoa chega, de repente no meio do espetáculo, né, tipo, a pessoa chega atrasada ainda, todo mundo vai mudar de lugar, daí causa toda aquela movimentação e já atrapalha um monte de gente. Então, não sente no lugar onde que não é seu, simplesmente você comprou aquele lugar, ou te der disponível naquele lugar, senta ali e fica ali, aquele é o seu lugar. Diferente de repente, sei lá, no segundo ato, você sabe que tem uma fileira ali que tá super vazia. Você vai lá e senta, ok, beleza, não tem ninguém ali. Mas não sente lugar que não é seu. Eu sou muito dessa máxima de mudar na troca de ato, assim, já aconteceu algumas vezes. E eu sempre fico de olho e tal, e geralmente é lugar perto de mim, assim. Eu nunca tento cruzar o teatro inteiro pra tentar sentar num lugar. Eu vejo ali pela redondeza, até porque tem menos chance de dar errado e tal. E se tiver que voltar por algum acaso, se a pessoa chegou muito atrasada e ficou o primeiro ato inteiro em outro lugar, dá tempo de voltar pro meu lugar no intervalo. Tá tudo certo, sem atrapalhar ninguém.
Já aconteceu de eu estar sentado no último balcão, segundo balcão lá em cima, e eu sentado na primeira fileira lá de baixo. Ah, não. Eu não tenho essa coragem, porque eu vou lá pra baixo e, meu Deus, se eu tiver que subir tudo de novo porque chegar alguém, tipo, mesmo sendo no segundo ato, eu fico meio com cagaço. Eu tenho que confessar, eu sou conocé de mudar de lugar. Eu pego, quando eu compro o ingresso lá na última fileira, lá atrás, eu fico lá, eu entro no Simpla, no Yuhu e tal, eu vejo como estão as vendas. Sim. Aí você olha aquela bolinha assim, e você vê que tipo, tem umas pontas que tá muito vazio. Então ninguém comprou o ingresso ali. Então eu faço isso com alguma frequência, não vou mentir. Eu vou lá e sento, mas eu tenho algumas questões. Eu sento, por exemplo, não no meio, não entre um monte de pessoas. Eu sento no cantinho. Se chegar o dono daquele lugar, tá facinho de eu levantar e sentar no da frente ou no de trás, etc. E se o teatro tá cheio, aí eu não mudo de lugar. Eu não fico catando um lugar lá no meio pra sentar, não. Mas assim, não vou negar que eu mudo de lugar, sim. Que eu pago o ingresso mais barato e sento no mais caro. O que eu geralmente faço, por exemplo, assim, acendeu as luzes do que acabou o primeiro ato, já vejo onde que tem lugar vazio e vou lá rapidinho e sento. É isso, tipo, né? Mas já aconteceu, tipo, começou o primeiro ato e eu sei que, tá mais na metade do primeiro ato, eu sei que não vai chegar mais ninguém. Se tá assim, um lugar facinho pra eu sair e ir, que não vai atrapalhar ninguém, eu vou lá e sento. Acontece muito isso, geralmente, quando eu pego o primeiro balcão do Santander. Porque ali você tem acesso fácil pras frisas, né? E vários musicais que eu assisti que me jogaram ali pro primeiro balcão, deu metade do primeiro ato, corro ali pra frisa, que é um lugar maravilhoso, silencioso, não tem ninguém ao redor, e fico ali. Então, dá pra fazer isso, mas nunca chegue sentando no lugar que não é seu. Mas sabe uma coisa que eu amo de paixão? Teatros que viram e falam: olha, depois que começou o espetáculo, os assentos estão liberados. Aí eles até avisam, e aí quem tá muito atrás e tal, quem tá etc, às vezes até convidam as pessoas do balcão para descer pra plateia VIP, porque eu acho que isso é uma coisa que você faz, que não só favorece pros artistas, porque os artistas, não vou negar, eles gostam de uma plateia cheia. E se a plateia tá mais condensada, mais pertinho, é mais gostoso de fazer o espetáculo. Então, acho que isso favorece o artista, isso favorece quem tá ali, e desfavorece quem chegou atrasado, que eu acho que não tem direito nenhum, acho que não devia nem entrar. Exato. Vamos passar pro próximo, senão a gente vai se enrolar muito aqui. Aqui, se você canta alto, né, as músicas do espetáculo, aqui é complicado. Por isso que eu odeio ir em musical de jukebox. Principalmente se é brasileiro, porque daí as músicas são iguaizinhas, né? Porque se é versionado, aí tudo bem, a pessoa não vai saber direito, mas às vezes a pessoa ainda canta a versão original por cima, né? Mas me irrita muito a pessoa querer cantar achando que tá em show. No Ney Matogrosso, tinham vários fãs do Ney Matogrosso atrás de mim e cantaram o tempo todo e cantaram alto. Então, foi assim, horrível a experiência. Horrível, tanto que eu nem gostei tanto do Ney Matogrosso por causa dessa experiência que eles, né, me fizeram ter. Então, não rola pra mim. Anastácia, quando eu fui assistir, eu fui na estreia. E todo mundo sabe que depois... Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas que conhece teatro musical sabe que geralmente elas são versionadas diferente do filme. Só que tinham pessoas atrás de mim que estavam cantando igual do filme. E além de tudo, não batia com a música que estava acontecendo no palco. Até porque a história é um pouco diferente. Então, nossa, foi uma experiência péssima. Essa experiência de... Num dia muito cheio de fãs de Wicked também, eu não consegui escutar, tipo, o que os atores estavam falando em cena. Eles não cantavam apenas as músicas, mas eles também falavam o texto. Então, esse tipo de coisa, além de tudo, tira você da experiência, né? Tira você de entrar no papel do ator, de você focar. É péssimo. E acontece pra caralho. Principalmente se for uma coisa muito pop. Tem uma pessoa que até eu sigo no Twitter, ela me segue, sei lá, se estiver escutando isso, nem sei quem que é, não lembro, mas eu lembro que ela escreveu assim no Twitter: toda vez que eu for assistir o Wicked eu vou cantar assim e vocês que lidem com isso. Tipo, gente, você é só simplesmente uma pessoa escrota, só isso. Tipo, não é porque você é fã que você tem esse direito de cantar toda a sessão que você for. Simplesmente tem gente ali que nunca assistiu, tem gente que de repente pagou ingresso
caro, tá vindo super de longe, ela atravessou o Brasil pra assistir, quer ter uma experiência dela e você tá ali atrapalhando a pessoa. Então, não, você é só uma pessoa escrota, só isso. Concordo, mas eu acho que a última sessão de um espetáculo, acho que ela tem a licença poética pra gente ser um pouco mais flexível nesse quesito, assim. Tanto que tem muito vídeo de Wicked que viralizou, muita gente comenta, muita gente fala. Mas aí beleza, isso entra com outra convenção que eu queria jogar aqui. Última sessão não é boa pra ser a primeira sessão de ninguém, porque eu acho que o público que gosta daquele musical, que consome o musical, que fez ele ter aquele hype todo que ele tem, quer se despedir de algum jeito e às vezes é curtindo a sessão ao máximo. Então, se você tá por aí, quer se programar pra ver um musical, evite ver a última sessão, porque realmente vai ter uma carga nostálgica muito grande. Pode ser que a galera que assistiu e gostou volte e cante. E assim, não tira a razão dessa galera que quer se despedir do musical em grande estilo, mas nessa sessão em específico, que fique bem claro. E existem também algumas sessões específicas, alguns musicais fazem, né? Eu já vi que teve um musical que teve sing-along, eu não lembro qual que era. E alguns também fazem sessão cosplay, esse tipo de coisa, né? Então, assim, às vezes segura aí você, né, pra algum momento específico e tal, porque é complicado. Eu tava assistindo ontem aquele It's Me, Elton, e aí tinha uma pessoa cantando junto, e aí prejudica o artista que tá cantando ao vivo, até porque o teatro é pequeno, e ele queria às vezes fazer uma pausa, queria fazer alguma coisa diferente da música, que não ficasse igual à gravação, aí ele fazia a pausa, a pessoa cantava. Chegava a ficar risível, era um negócio ridículo, né? Nossa. E diga-se de passagem, normalmente quem canta nem canta bem, né? Mas vamos passar para a próxima parte aqui. Ok. Aqui é uma parte muito específica e importante. Se você bate palma no ritmo da música, por que eu coloquei isso? Tipo aquele lance assim que, chega uma parte empolgante da música, todo mundo começa a bater palma junto, né? Só pra vocês saberem, isso não é de um maestro, mas de vários maestros. Todos odeiam que vocês fazem isso. Não façam o porquê. Às vezes muda o ritmo no meio da música, muda o compasso, alguma coisa, e daí bagunça totalmente. E daí o que acontece na cabeça do maestro? Ele tem a dificuldade de continuar regendo naquele ritmo certo, porque ele já tá daí com as palmas na cabeça e, tipo, imagina você, tipo, tendo que lidar com as palmas do público no ritmo e ele tentando colocar um outro ritmo ali. Então, tipo assim, atrapalha muito. Assim, salvo os casos que quando, assim, o artista, tipo, tá lá no palco e pede pra bater palma, pra interagir. Isso acontece até no Cor Púrpura, no Música Acelera, que a Shug, tipo, pede pro povo bater palma junto. Aí, ok, porque foi feita aquela cena pensando na interação do público. Mas se não foi pedido, e daí do nada as pessoas começam a bater palma ali, isso prejudica bastante. Então, tenta não fazer isso, tenta não puxar. Porque geralmente uma pessoa puxa e daí todo mundo entra, né? Então, nunca puxa os palmas, né? Só porque tá empolgante a música. Tenta não fazer isso, não. Bem, antes da gente continuar, deixa eu falar do nosso momento Catarse, né? Lembrando que, pra quem não sabe, a gente tem o Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, que é pra gente, né, produzir mais conteúdo, comprar equipamento novo, tanto que agora, né, tá mudando um pouco o nosso elenco, né, nossa equipe, a gente precisa, né, até comprar equipamentos novos, ou seja, tipo assim, a gente precisa de uma ajuda pra gente continuar criando conteúdo. E se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar a partir de R$5 por mês, já ajuda bastante. E é só você acessar lá o catarse.me/musicalcast. E assim, tem lá, cada valor que você for contribuir tem uma recompensa, mas a partir de R$5 já tem recompensa, que uma das recompensas é o Clube do Musical. O Clube do Musical é tipo aquele clube do livro, que todo mundo lê um livro e discute sobre o livro, mas a gente faz com um musical. A gente escolhe um musical daquele mês, todo mundo assiste o que tiver disponível, que a gente até, né, tenta arrumar, né, um pro shot, um bootleg, alguma coisa, ou que de repente que tiver em cartaz, pra gente discutir aquele musical. A gente já teve de alguns musicais, a gente tenta também transformar esse encontro, né, esse Clube do Musical em episódio, ou seja, você vai acabar até de repente participando meio que de um episódio do Musicalcast. E eu também quero agradecer todo mundo que está contribuindo, principalmente ao Gabriel Sotero e a Stephanie Matuishi. Então, nosso obrigado pela contribuição. E vão lá, dá uma olhadinha no catarse.me/musicalcast, que tem bastante coisa interessante para vocês lá. E ajudem a gente. E obrigado para todos. Vamos continuar lá.
Agora, nesse segundo bloco aqui, vamos falar de uma coisa meio polêmica que a gente já tá citando alguma coisa aqui no meio, que é sobre o comportamento de fãs de musical. Né? Se existe algum comportamento adequado, se o artista é obrigado a aceitar o comportamento. Porque, assim, tem musicais que criam uma fanbase muito grande. A primeira experiência que eu tive foi do Spring Awakening, né, do Despertar da Primavera aqui no Brasil. Depois teve do Madrinha Embriagada, do Wicked, né, que agora é pela segunda vez. E são fãs mais fervorosos, né? Agora, eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acham desses fãs? Como lidar com isso? Qual que é a opinião de vocês? Gente, o negócio é o seguinte. A gente tem que entender aquela pessoa que é fã e aquela pessoa que é fanática. Eu acho que assim, fã existe, vai acontecer, aquela obra toca em você e etc. E se você gosta daquilo, se você tem condições de assistir várias récitas, vá, né? É gostoso isso, e principalmente o teatro, que é uma coisa que você vai, se você não for ver ao vivo, você não vai ter mais aquela experiência, mesmo que seja através de um bootleg, vá viver essa experiência, né? Só que você realmente tem que pensar no outro, não é só você, e na plateia não tem só fãs. Então, no momento em que você, como fã, está atrapalhando a experiência de outra pessoa, seja ela fã ou não, você está errado. Você tem que permitir que as pessoas tenham a mesma experiência que você teve a primeira vez que você foi assistir. Porque o que acontece? Você se apaixonou por aquele espetáculo a primeira vez que você assistiu. Você ficou completamente apaixonado. Se você estragar a experiência de uma pessoa que está assistindo pela primeira vez, talvez você esteja tirando essa experiência que você teve, que mudou a sua vida, que te ajudou, né, de outra pessoa. Porque essa pessoa não vai ficar incomodada porque ela está ouvindo você falando do lado, porque ela não escutou alguma coisa, alguma canção, alguma parte, porque você estava cantando junto e aí a pessoa não conhece a letra. Então, se você ter cantado um pouquinho diferente do andamento, a pessoa não conseguiu entender o que foi dito. Então, perceba que o seu amor ao musical pode estar fazendo com que outras pessoas deixem de amar o seu musical. Sim. Então, se você ama o seu musical, deixe que outras pessoas também amem. Permitam que outras pessoas tenham esse mesmo sentimento, né? Comporte-se. Comporte-se. E tem assim, o detalhe, não comportamento só dentro do teatro, mas fora dele conta muito, porque assim, o que acontece? A gente estava vendo muito recentemente em relação ao Wicked, porque é o mais recente agora, que eu acho que é a fanbase mais fervorosa que já tivemos e teremos aqui no teatro musical brasileiro, mas já aconteceu de outros musicais também ter acontecer isso. E eu entrei numa discussão com outra pessoa outro dia, porque falou que tal artista do Wicked virou a cara e não quis muito papo, não quis tirar foto nem nada. Eu acho que as pessoas, os fãs, às vezes esquecem que o artista ali é uma pessoa que de repente só quer ir pra casa, sabe? Tipo, ela só tá cansada. Porque eu penso assim, eu trabalhando no teatro, às vezes, por exemplo, sábado tem 2 sessões. Eu não estando no palco, estando só no backstage, eu saio esgotado do sábado da última sessão. Saio muito cansado, que eu só quero me transportar pra minha cama. Então imagina o artista que tava ali, né, em cena o tempo todo, também tá esgotado. E às vezes a pessoa, assim, quer realmente dar aquela fugidinha pra de repente não falar com muita gente. Porque ela tem também esse direito também de descansar, de não querer falar com alguém. Mas, obviamente, eles sempre vão tentar falar com as pessoas, eles querem, né, tipo, dar esse carinho, eles querem receber esse carinho. Mas tem gente que não entende, tem gente que acha que eles têm que estar disponível pro fã o tempo todo, só que não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Às vezes até, tipo, tem um e outro pode estar meio doente, não quer se indispor ali no meio das pessoas. Então, assim, tem gente que não entende isso. Então, assim, é complicado a cabeça esses fanáticos, sabe? Tipo, eu não consigo entender como é difícil pra eles entenderem isso, sabe? E é meio louco porque na cabeça deles, toda essa questão também de stage door, né? Tipo, que é o artista que vai falar com você no final do espetáculo, vai assinar. Eles estão indo uma vez na sessão. Tipo, você tá indo uma vez. Sim. E nesse dia, tipo, o artista não falou com você. Cara, você tem que pensar que esse artista não tá fazendo esta única sessão com você. Nessa semana ela já teve feito 6, 8 sessões. A pessoa está exausta, a pessoa está cansada, é um trabalho Sim. dela.
Então é muito engraçado você ver essa perspectiva. Poxa, mas no dia que eu fui, a pessoa tal tava doente e foi substituída. É uma pessoa, tipo, Sim. sabe? Existem doenças, existem predisposições, existe saúde mental também, que as pessoas esquecem, né? Tipo, não bota nesse bolo que é, tipo, é uma área muito exaustiva, tipo, em questão até de preparo, de psicológico. Então é muito complicado ver isso, porque a gente não olha com o mesmo carinho que a gente olha pra nós mesmos, para os atores, né? Eu acho muito complexo. E também tem um detalhe que tem alguns fãs, né, tipo, que ultrapassam um pouco dos limites, que eles começam a querer, tipo assim, entrar em contato com gente ali do backstage do musical, que querem, tipo, ficam mandando mensagem falando, eu te vi, não sei o que e tal. Gente, tipo assim, isso assusta até um pouco as pessoas, porque parece assim que você é meio que um stalker, tipo assim, você tá vigiando a pessoa, falar que você viu tal pessoa em tal lugar, porque parece que a pessoa quer essa proximidade, quer meio que ser amigo. Eu entendo que não é por interesse, é porque a pessoa quer fazer parte daquilo ali. Eu entendo que a pessoa quer muito fazer parte, né? Mas eu acho que você, tipo, meio que assusta um pouco, sabe? Tipo, já aconteceu até comigo de receber mensagem no meu Instagram privado, pessoal, e falar assim, eu sei que você trabalha na Cor Púrpura e eu queria muito que você me levasse pra falar com um fulano. E eu nem responder, porque assim, eu achei que assim, ultrapassou um pouco, sabe? Tipo assim, eu nem conheço a pessoa, veio no meu Instagram pessoal pra querer que eu faça uma ponte com um outro artista, sabe? Eu teria medo de fazer isso, tipo, eu simplesmente não confio na pessoa, tipo... Então, não, sabe? Tipo, ainda mais que era um perfil, assim, totalmente estranho, sem foto, sem nada, então... Não. Então, eu acho, gosto... assim, que... Opa, pode falar. Eu gosto de acreditar também que isso depende bastante da maturidade no quesito de, às vezes, muitos desses musicais que a gente citou aqui foram musicais pioneiros em fazer com que pessoas frequentassem o teatro musical. E aí eu olho muitas vezes o comportamento das pessoas, não essas coisas mais absurdas, mas essa coisa de querer ver várias vezes e tal. Eu vejo muito o Gabriel do passado, de quando começou a frequentar teatro musical e se viu obcecado por um tipo de arte que, meu Deus, representa tudo que eu gosto. E com o tempo, eu olho pra trás e falo, caraca, já fiz parte de fã-clube de atriz de teatro musical quando eu era mais novo, assim. E hoje em dia é uma coisa que não me cabe mais, não tem mais a ver comigo. E eu pretendo não. Eu gosto muito de acreditar que é muito por isso que essa galera vai criar maturidade com o tempo, vai começar a perceber os limites das coisas, vai se inteirar mais desse mundo, não só pra esse musical que ela vai ficar obcecada, ela vai conhecer uma outra obra e depois ela vai conhecer mais coisas, e aí ela vai realmente entender como funciona esse mundo. E criando esses filtros, com o tempo a gente cria mesmo. E eu gosto muito de acreditar nessa coisa da maturidade, galera. Vamos lá que vai dar certo. Porque eu acho que às vezes... Pode falar. Eu acho que existem artistas e artistas. E eu acho que se você é muito fã de um artista e você quer se aproximar dele, eu acho que a melhor forma que você pode fazer isso de uma forma saudável é se aproximar dele seguindo esse artista nas redes sociais. Porque nas redes sociais, o artista vai escolher o que ele quer compartilhar com você e o que ele não quer. Se ele começar a postar coisas sobre a vida pessoal dele, lá nas redes sociais, significa que ele está disposto a compartilhar isso com você. Isso é o que você pode acompanhar daquele artista naquele momento. Até porque é uma coisa que ele está fazendo publicamente. E estando nas redes sociais... Se a pessoa fez um post sobre alguma coisa, você pode comentar ali embaixo, também publicamente. Que aí não fica sendo uma coisa creepy, stalker, alguma coisa que você faça escondida. Você está ajudando com o engajamento do amiguinho artista, que também pode ajudar com o trabalho dele. Então, curta, compartilhe, comente. E, sem dúvida, se você está sendo ali ativo na rede social do artista... Se o artista se sentir confortável em falar com você, ele vai te responder, ele vai entrar em contato. Então, eu acho que é importante você entender, a dica para você fanático, né? Que tem que haver uma permissão por parte do artista. Não se intrometa se não houver essa permissão. Tem artista que é mais fechado, que não vai querer. Tem artista que é mais aberto, que adora, né? Enfim, então vai por aí, né? Veja o que o artista está permitindo que você veja, que você interaja, né? Antes de você sair com o pé na porta, entrando e mandando mensagem no DM do Rafael Nogueira pedindo para mandar mensagem para o artista.
Não, e tipo assim, e também os fãs têm que entender que não é todo artista que tá aberto ao público. Tem artista que simplesmente não gosta do contato, porque assim, não é porque, eu não quero fãs, não quero essas pessoas. É porque a pessoa é introvertida, a pessoa de repente tem problemas de socializar, então tipo, a pessoa não quer esse contato muito próximo. E eu acho que tem fãs que não entendem isso, que tipo assim, que o artista tem que aceitar do jeito que os fãs querem as coisas, de aquela gritaria e aquela pulação e tirar foto pra lá e tirar foto pra cá e fazer tal coisa, não sei o quê. E às vezes, tipo, não é fazer isso uma vez. Tem fã que vai em todas as sessões, se for 15 sessões, vai fazer isso as 15 sessões. Vai querer falar com todo mundo, vai querer tirar foto as 15 vezes. Então pensa um pouquinho, tipo assim, precisa disso tudo? Tipo, né? Eu ainda queria acrescentar uma coisa, tá? Sim. Não abuse do artista que está lá no stage door e está te dando atenção. Porque isso, infelizmente, acontece. Você precisa entender que o artista está cansado e que ele precisa dormir cedo, porque amanhã, às vezes, tem 2 sessões. Então, sim, eu já vi fãs que o artista está lá sendo todo bacana, sendo todo legal, conversando, e o fã quer ficar ali meia hora conversando com o artista, né? Seja breve, dê o seu recado, converse, tire sua foto, dê o seu abraço e deixe que outras pessoas façam o mesmo e permita que o artista saia. Isso. Que isso atrapalha não só desconfortável, né? Isso atrapalha não só a questão de cansar o artista, mas atrapalha outras pessoas de conseguirem interagir rapidamente com esse artista. Então você tá, é aquela coisa que a gente tá falando, tipo, o seu direito, ele acaba quando começa o do outro, né? E toda essa pauta é sobre isso, tipo, as pessoas terem um pouco de noção com o mundo ao seu redor. No Anastácio mesmo eu lembro de ter acontecido que eu fui assistir, que eu tinha um amigo no elenco, e assim, e eu sabia que tinha aqueles fãs ali que iam assistir todo final de semana e ficaram ali conversando, tirando foto, não sei o que, e conversando. E eu só queria, tipo, dar um abraço no meu amigo pra ir embora, sabe? Tive que ficar esperando tudo aquilo ali, porque daí é chato eu falar assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço rapidinho pra ir embora logo. Porque assim, eu não sou de fazer isso, né? Então eu deixo, né, ele à vontade ali com as pessoas, mas assim, as pessoas não percebem que ele tem outras pessoas pra atender também, né? Tipo, vocês não estão só ali, né? Tipo, não é só vocês ali. Então é meio complicado, tipo, eu acho que assim, os fãs precisam achar um limite, sabe, dentro do, assim, tudo bem, de repente você, toda sessão que você for querer dar um abraço, você espera ali dar um abraço rapidinho, tipo, falar, você tava incrível, como sempre, isso, tipo, é só isso, não precisa de mais nada, então, conhecer limites. Gente, mas eu tenho um medo, assim como foi de musical, que existe um comportamento muito comum de gente ranzinza. Eu tenho muito medo de virar uma pessoa ranzinza. Inclusive, se um dia você estiver num musical e perceber que eu tô ranzinza, chega em mim e fala, Gabi, vamos lá, vamos melhorar. Porque assim, eu gosto muito, né, de musical, frequento bastante, e eu percebo que eu tenho me tornado cada vez mais crítico com as coisas. E muitas vezes isso barra o meu encantamento, sabe? É engraçado que nas últimas coisas que eu tenho visto, eu até comentei com uma amiga mais próxima, cara, antes de emitir uma opinião, acho que eu vou dormir uma noite, vou tentar digerir as coisas pra que eu não fale logo uma coisa que eu não digeri direito, sabe? Uma coisa que chegou de bate-pronto e eu nem consegui pensar sobre o que eu pensei, sabe? Equilibrar os achismos, digamos assim. Pra que eu não perca esse encantamento. Eu tenho muito medo de virar um fã ranzinza de teatro musical. Aquela pessoa que por tudo estraga a experiência. Se alguém ligou o celular, já estragou. Se alguém fez, sabe? Esse tipo de coisa. Eu tento muito resgatar esse encantamento lá do começo e falar, cara, por que eu tô aqui? Como eu comecei a gostar disso? Por que eu comecei a gostar disso? Pra que eu não entre muito nessa vibe e seja um fã saudável de teatro musical. Sim, sim. Porque querendo ou não, nós somos fãs de musical. Tanto que a gente não estaria aqui falando, né? Se a gente não fosse, se a gente não gostasse, né? Porque a gente já foi também uma dessas pessoas que tá ali, né, de quer falar com o artista, de se emocionar e várias vezes no mesmo musical, isso tá ok, acho que todo mundo já passou por essa fase, mas a questão é que né, tipo, igual o Oliveira tava falando, né, então, tipo, de amadurecer isso, de repente, né, ver que vai mudar, de repente, né, temos que ter essa esperança que vai mudar, mas é complicado, mas assim, é que eu tô assim, até entrando nesse tópico, que eu penso muito do lado do artista, que tem assim, pessoas que não querem aceitar o não de um artista, que não estão afim de falar aquele dia, que não estão afim de tirar foto, sabe? Tem artista que já sai direto pelo estacionamento, porque realmente não tá afim de falar com ninguém.
Então, você tem que aceitar que o artista é uma pessoa que tá cansada, que trabalha, que é só o trabalho dela ali, né? Então, e é isso. E eu tenho pra mim que o mundo é um grande condomínio, né? A gente tem que ter ali pequenas regras pra ajudar a convivência. E isso vale não só pra vida, no trabalho e tal, no teatro também. Entender um pouco desses limites, perceber que aonde acaba o seu limite começa do outro e você não pode interferir, e o outro também às vezes te invadir. Então eu acho muito interessante a gente pensar nesse contexto também de limites, que a gente tem que ter, respeitar o do outro e também perceber quando acabam invadindo o nosso também, né? É saudável também ter esse olhar até para você se posicionar, para você conseguir ter mais firmeza, assim, sobre situações, sobre coisas que acontecem, etc. E acho importante separar as coisas. Você comprou um ingresso de teatro. Você está pagando para assistir a uma peça. Você não está pagando por um meet and greet com o seu ator favorito, né? E também existe, muito bom. Às vezes vendem o meet and greet. Aí se vender o meet and greet, você pode ficar chateado se você pagou pelo meet and greet e você não viu o personagem, o ator, ele não te deu a atenção, porque você pagou por isso. Mas quando você compra um ingresso de teatro, você está pagando por um espetáculo. Se o seu artista te entregou o espetáculo que você pagou para assistir, ele fez o que ele deveria, ele fez o trabalho dele. Não é trabalho dele ser gentil com você na porta, falar com você meia hora e tirar foto. Eu conheço artistas que não gostam de tirar foto na saída porque sai acabado, tirou a maquiagem com pressa, o cabelo tá todo acabado. Aí a pessoa posta no Instagram, não bota nenhum filtro, né? A pessoa tá preservando a imagem dela, porque ela trabalha com a imagem dela. Então, vai muito além do a pessoa não quer tirar uma foto comigo, né? Já aconteceu comigo, eu já fui apresentar uma peça de teatro e contratos e contratos, né? Tem contratos e contratos. Eu tive que apresentar uma peça de teatro no dia que o meu avô faleceu. Eu fui no enterro, eu enterrei o meu avô, cheguei atrasado no teatro, isso me permitiram pelo menos, e apresentei a peça. Quando acabou a peça, tudo bem, gente, eu não sou famoso, mas eu estou dando um exemplo do que pode acontecer. Quando acabou a peça, eu não queria falar com ninguém, eu queria ir para casa chorar, só isso que eu queria fazer. Sim. Então, eu saí, a peça acabou, aplaudiu, do jeito que eu estava, com o figurino e de maquiagem, eu saí correndo pela porta do teatro, peguei meu carro e fui embora, porque eu não queria ver ninguém, né? Imagina se alguém virasse e falasse assim, nossa, olha só como ele é antipático, saiu, etc. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, às vezes não é você, às vezes o problema não é você, né? E eu, até em relação do Wicked, né, agora que rolou, eu escutei de fã falando, é porque tipo, eles não estão querendo mais tirar foto na saída e tudo mais, porque eles querem vender mais ingressos pra, tipo, a pessoa ir bastante vezes pra tirar aquela foto especial, né, de quantas vezes que foi assistir e tudo mais. Lógico que não, gente, eles não estão, tipo, evitando tirar foto pra vender mais ingressos, não é isso, é simplesmente porque eles não... Entendi que não estão afim. Imagina, tipo, né, ter que lidar com todo esse público, esses fãs fervorosos, toda a sessão. Acho que todo mundo tem direito de dias sem carisma, assim. Eu vejo até por mim. Tem dias que a bateria social ela não tá boa e você quer ficar mais quietinho e tá tudo bem. É mais de humanizar. Sim. Acho que o Oliveira falou bastante disso, de humanizar o artista. Quando a gente entende que ele é um ser humano, assim como a gente, que ele cansa, que ele chora, que dói pra ele também, esse lugar pode ficar mais saudável, assim. Mas é muito nessa vibe. Mas até, tipo, às vezes eu, como, né, tipo, fã, como, né, público, às vezes eu não tô afim de me socializar. Tava até falando isso com o Bruno, né, no Kiss Me Kate. E no final fiquei pensando, será que eu fico pra falar com o elenco? Porque eu tenho um monte de amigo no elenco. Aí eu falei, eu não tô afim de ficar esperando e de falar com um, abraçar o outro. Daí eu falei, vou embora, não quero falar com ninguém. Então, tipo assim... Se eu não tô com paciência, então imagina os artistas que estão cansados que estavam no palco. Também às vezes tem dias que não tá com paciência. Então, é sobre isso, né? Então, enfim, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Duas perguntas. Vocês sentem diferença de etiqueta dependendo de locais, tipo, de estados diferentes, entre estados? Sim. E... depois da pandemia e antes da pandemia, vocês sentiram algum tipo de diferença? Eu trabalhando, né, eu percebo que São Paulo, eu acho que é o lugar assim, que as pessoas mais se comportam melhor de todo o Brasil. Mas é porque tem essa cultura de ir pro teatro, de ter o acesso às coisas aqui na cidade de São Paulo. Rio de Janeiro, as pessoas já não têm tanta educação assim.
mas também ser uma coisa mais cultural, mas assim, não é, tipo, tanto comparado com outros estados que quase nunca vai, por exemplo, musicais, que não vai espetáculos grandes. Então que as pessoas acham que tudo é um grande show, que você tem direito a ficar tirando foto, filmando o tempo todo, cantar junto, gritar. Então eu acho que, mas é muito da cultura porque é da onde tem mais acesso. Eu acho que quanto mais acesso as pessoas tiverem, tipo, diferente vai ser, né? Tipo, se as pessoas lá, sei lá, igual eu dei o exemplo de Salvador, que no A Cor Púrpura as pessoas basicamente filmaram o espetáculo inteiro, né? Tiraram fotos, né, o espetáculo inteiro. Mas isso, assim, eu não culpo porque não vai muito musical lá. Tipo, eles não têm essa cultura de assistir vários musicais e saber que não pode filmar, que não pode fotografar porque é uma peça de teatro, né? Então eu não culpo, mas tem muita diferença. Tem muita diferença de um lugar para outro. E outra coisa, gente, querendo até uma provocação, o Bruno falou de diferença, de etiqueta e tal. Vocês percebem isso entre um teatro e outro em São Paulo? Eu vejo por mim, dependendo, eu penso assim, eu vou num teatro X. Nossa, esse tem que ir um pouco mais arrumado. Aí no outro, esse aqui eu posso ir com um pouco mais de informalidade no look aqui. Eu sou um pouco assim, às vezes eu penso também nessa coisa de localidade do teatro e do público que frequenta e etc. E o tipo de peça que vai ser apresentada em tal teatro. Porque Sim. o fandom, as pessoas que querem assistir esse tipo de peça são públicos muito diferentes. Eu tava falando com o Rafael que a gente foi no Kiss Me Kate e o pessoal que tava na plateia eram quase todas senhoras mais 60, sabe? E Sim. tipo, é muito engraçado que você vai em outros musicais, depois assistindo o A Cor Púrpura, é muito legal ver tanta gente diferente e ver tanta gente tipo diversa, que você não vê geralmente em outros musicais. Então, tudo também a ver com local, teatro, o que está sendo apresentado nesse teatro e assim por diante, né? Aí você falou da questão da pandemia também, né? Eu acho que depois da pandemia a educação das pessoas não fez, quer dizer assim, só piorou, né? Porque eu acho que tá bem pior. Antes da pandemia o comportamento era um pouquinho melhor e parece que, sei lá, as pessoas ganharam o direito, a gente passou por tudo isso, então foda-se, vamos curtir, sabe? Fui com o Bruno assistir Iron, aí é lá no JK, né? E eu até comentei com ele, falei, nossa, amigo, eu me sinto muito pobre quando eu venho aqui, porque eu passo pelo shopping, eu passo pela Chanel, eu passo pela, sei lá, pela Dior, por várias marcas, que eu tô vestindo Shein, vindo assistir uma peça aqui no Santander, no Rooftop, enfim. Nossa, gente, loucura demais essa coisa também. Mas isso eu já não ligo mais não, viu? Tipo, antes eu até, dependendo do teatro, ia vestido de tal jeito. Hoje em dia, camiseta e bermuda em todo teatro, até no Teatro São Pedro, que é de ópera, eu vou de bermuda e camiseta, não tô nem aí. Eu tô indo só pra assistir, gente. Não tô indo pra, tipo, fazer parte de uma etiqueta, sabe? Tipo, eu vou lá pra sentar quietinho, bonitinho, assistir, aplaudir e ir embora. É isso, sabe? Então, me deixa aí do jeito que eu quiser. Eu me visto melhor na VIP. Na VIP eu vou um pouquinho mais chique, né? Na VIP eu vou porque vai ter muita foto, todo mundo vai querer tirar foto, não sei o que. Até que eu vou um pouquinho melhor, mas mesmo assim, não ligo muito não. E às vezes você faz dobradinha, sai de um espetáculo pra assistir outro, aí não tem jeito. Você tem que ir confortável, não dá pra ficar. Não, o Iron mesmo você tem que ir confortável. O musical é andando pelo palco, não tinha como você ir tão arrumado assim. É, verdade, tem isso. Sim, gente, vamos já encerrando, porque senão a gente não vai se prolongar muito falando de outras coisas, outros assuntos. Acho que a gente já, né, expressou nossas opiniões, a gente falou o que a gente acha, pelo menos, né, o que seria adequado ou não, né. Mas a questão é ter bom senso, eu acho que essa, né, que eu acho que se todo mundo tiver um bom senso das coisas, de não atrapalhar as outras pessoas, eu acho que tudo funciona. Então é só ter um bom senso e espero, né, que tipo, o comportamento das pessoas vão caindo, né, porque tá meio feio o negócio. Mas eu acho que é isso. Espero vocês que estejam escutando tenham gostado. Lembrando uma coisa que a gente nunca mais falou em episódios do Musicalcast, que a gente tem um grupo no WhatsApp de ouvintes do Musicalcast. Se você quiser entrar no grupo, você manda uma DM pra gente no Instagram que a gente manda o link. A gente não divulga esse link nem nada, dá pra saber que você escuta mesmo. Então se você escutou até agora e quer fazer parte do grupo de ouvintes do WhatsApp, só mandar uma mensagem que a gente manda o link pra vocês, tá bom? Lembrando, tem que ser de maior de 18 anos, não que role putaria nem nada lá, não é isso, mas é porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo né, que é postado as coisas lá. Então é isso, gente. Eu quero só mostrar para vocês notarem que o Rafa, do Musicalcast, está convidando vocês a mandar uma DM. Ele deu permissão, tá vendo? Sim. É assim que pode funciona.
Não, mas se vocês quiserem elogiar, pode mandar pro DM. Comenta nos posts se você gosta do Musicalcast. Vai lá no post do episódio. Comenta o que vocês acharam. Dê sua opinião lá também. Porque ajuda a engajar e a gente precisa desse engajamento. Então, ajuda bastante. Então, façam isso. Tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E ficamos até um próximo. Então, beijos, abraços e até mais, gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijos, até mais. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.